seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Rafa. E eu sou a Lu. E esse é o 10º episódio da 2ª temporada do nosso Pode Mulherar. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, acompanhe o Pode Mulherar, acompanhe o Movimento Mulherar através do nosso Instagram. Também estamos no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque a cada 15 dias tem episódio novo para você. E também temos uma playlist na Spotify que você pode seguir e nos acompanhar. No nosso Instagram é onde as novidades rolam, onde você acompanha as movimentações do nosso Movimento Mulherar. Então, se ainda não segue, segue lá. E hoje estamos em duas mulheres, hosts, né? Duas hosts, porque, né? A nossa terceira host, a nossa companheira aqui, fiel escudeira, Kátia, por motivos maiores, não está, mas estará bem representada por um time de mulheres hoje. E no próximo episódio, com certeza, estará aqui com a gente. Então, não fique com saudade que logo ela volta. É isso aí. Muito bem, né, Lu? Eu sempre gosto de falar que esse podcast é fruto de um projeto muito maior, né? Que é o nosso Movimento Mulherar. Como a Lu já falou, nosso Instagram é @Movimento Mulherar. Ele nasceu para mostrar para você, mulher, que você pode ser o que você quiser na sua essência, porque o padrão é ser você. Nunca se esqueça disso. Esse podcast é fruto, né, do movimento. Segue nós lá no Instagram para acompanhar todas as novidades, eventos, conhecer novas mulheres, enfim, trocar informações, dicas, tá tudo por lá. Vamos apresentar as convidadas? Sim, esse podcast tem o objetivo de contribuir com a vida das mulheres. A gente sempre fala isso a cada episódio. Boa. E hoje eu tenho certeza que vai contribuir demais, assim, porque eu já ouvi muita coisa delas, mas assim, eu confesso que quando a gente pensou nelas, pensei pra mim também, que eu quero ouvir mais. É isso aí. Então já convido você, mulher, a sentar, pegar a sua pipoca e aproveitar, porque com certeza hoje vai ter muito conhecimento por aqui. É isso aí. Então, vamos apresentar hoje, temos duas convidadas maravilhosas, né? E a primeira delas é nutricionista com amor e por amor. Ai, que legal, né? Mestre em biociências e saúde, especialista em nutrição clínica funcional, especialista em saúde coletiva e graduada pela Univale em 2008. E o resto eu vou deixar ela falar. Seja bem-vinda, Mayara Zagonel. Aê! E a segunda, Rafa? A segunda é formada há 28 anos em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Ela possui título de especialista em fórmulas magistrais pela Anfarmag. Obrigada. Há 22 anos. Ela é a primeira farmacêutica magistral de Concórdia. É cliente Pulsar, eu tenho muito orgulho disso. E ela teve a primeira farmácia de manipulação aqui em Concórdia em 1997. Desde lá, ela quebra muitos padrões, né, senhora Sandra? Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Aê! Então, muito bem. Hoje o papo vai render aqui uma nutricionista, uma farmacêutica com conhecimentos maravilhosos, assim. Dá para ficar ouvindo elas por horas, né? Então, aproveitem que hoje elas estarão aqui para trazer informações para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E eu quero começar fazendo a pergunta que cada uma de vocês fale um pouquinho mais de vocês. Quem é a Mayara, quem é a Sandra aí na sua essência, para que as mulheres que não conhecem vocês possam conhecê-las. Por ordem alfabética. Muito bem! Primeiro, é com muita alegria que eu estou aqui. Fiquei imensamente feliz pelo convite. Quando me contaram a minha parceira de jogada... A gente imaginou que você não ia gostar muito. É. Uma inspiração sem fim, né? Quem é a Mayara? Olha, essa eu acho que é a pergunta que mais nos deixa tremendo na base para responder, né? Porque muito acima das perguntas técnicas que nós dominamos, sim, nossa expertise, estamos nós por trás disso. Muito bem, eu sou nutricionista, sim, com amor e por amor. A Sandra me recordou que eu sou a primeira nutricionista funcional de Concórdia. Olha! É verdade. Isso porque ela me acolheu quando eu cheguei aqui e sentamos para ver as formulações e para aprendermos juntas. Muito mais eu com ela, na expertise dela na época. E seguimos nesta troca, né?
Eu sou também a mamãe do João e do Ricardo. Acima de qualquer coisa, né? Nossa base vem lá de casa, vem da família. O amor do Matheus, há 20 anos. Nossa. Olha! Isso. Quem mais? Inquieta, muito, sempre. Já estamos todas nos emocionando. Fazedora, né? Agilidade, movimento, né? Sagitariana nata, somos uma dupla de sagitarianas aqui. Olha gente, só. quantas coincidências! Que legal! Então, o sagitariano em si, ele é alegria, é verão. Sagitariano é verão. Energia. E eu me vejo assim, já fui muito mais... que palavra eu vou usar? Hoje já sou muito mais precavida. Já quis muito que o mundo girasse da minha forma e hoje eu já entendi que sou eu que tenho que girar. Boa. De acordo com o mundo. Então, o desafio é sempre muito maior interno do que externo, hoje. Já conquistei muitas coisas. Talvez todas as que eu almejava, materialmente falando. E hoje o que mais me inquieta e o que mais me faz buscar é o interno mesmo. Talvez a parte moral do ser. E é isso que eu tenho estudado nos últimos tempos e tem aquecido o meu coração. Uau! Muito Quanto bem. mais eu estudo a espiritualidade, quanto mais eu estudo a minha conduta, quanto mais eu estudo o ser, mais eu vejo o meu propósito de servir junto com a nutrição. Então, nada é dissociado, é tudo associado, na verdade. Então, essa é a minha busca hoje. Em auxiliar cada vez mais pessoas e como fazer isso. Como fazer com que o nosso conhecimento chegue a mais pessoas. Logo que a gente forma, a gente tem vários sonhos, né? Que hoje, para nós, a gente olha e entende como pequenos. Na época eram grandiosos, como ter uma agenda do consultório lotada, né? Já passamos de fase. Hoje, o meu interno me diz como sair só do consultório. Olha só. Né? A entrega que eu faço lá, como deixar a entrega muito maior do que aquilo. Então, quer dizer que tudo isso você conheceu a sua companheira hoje há muito tempo atrás, então, e o Mulherar reaproximou, então, essa conexão? Exatamente. O Mulherar nos trouxe de volta ao convívio. Ai, que legal. Esse é o nosso propósito. Olha, muito bem. Fiquem felizes, então, por este. Eu brinco que o que de melhor o Mulherar me trouxe foi a Sandra. Que lindo! Foi sentar na mesa da Sandra, né? E hoje eu vejo que os eventos, hoje mais do que nunca, muito aquecido isso nesta última semana, me mostra isso. Eu acho que a grande característica dos eventos é me levar para sentar com outras pessoas, né? A conhecer outras pessoas e muitas vezes a pauta do evento, ela não pouco importa, sabe, Mai, né? que antes da Sandra se apresentar, falar um pouquinho mais dela, só pegando esse gancho, quando o Mulherar foi feita a primeira edição, que nós éramos apenas ainda apoiadoras, logo veio a pandemia. E aí, todo mundo fazia os eventos online, né? Só que o Mulherar não teve edição online. Esperou retomar para voltar ao presencial, porque qual que é o principal objetivo do Mulherar? Conectar as pessoas. E a gente não consegue fazer isso só através do digital. Consegue sim, mas a gente acredita muito no poder do presencial e levar o conhecimento é só uma coisa. Porque, assim, conhecimento a gente tem em todo lugar. Eu quero saber mais sobre, sei lá, qualquer assunto, você digita no Google e no YouTube e aparece milhares de coisas. Então, só o fato de você ir para absorver conhecimento não é o suficiente. E também não é só esse o nosso objetivo. Sim, claro, é também. Mas o principal é conectar, é juntar. Mesmo antes de eu me apresentar, eu quero fazer uma contribuição, porque agora eu vivi essa experiência que você falou da questão do presencial. Uma vez eu assisti uma palestra presencial, mas eu gostei tanto, ela foi tão maravilhosa e ela estava sendo transmitida online. Aí eu cheguei em casa e eu pensei, eu vou reassistir essa palestra, porque ela foi muito maravilhosa.
Gente, no meio da palestra eu dormi. É. Porque o que falta? Foi aí que eu entendi isso que você disse. A energia das pessoas, você não tem como medir em uma tela. Boa. Você precisa estar ao vivo. Uhum. Que assim você tem como, de fato, escutar o que alguém está verbalizando para você. Porque online é muito diferente. Normalmente você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo que tá assistindo algo online. Ou tá no celular, ou tá prestando atenção nos ruídos, né? E no evento não, você tá ali, né? Mas é a questão ambiental mesmo, assim, a energia que para mim faz muita diferença. E eu fiquei com isso claro, eu tive a resposta de que estar junto das pessoas não tem nada que se compare. Muda tudo, né? Muda o jogo. E essa é uma dica também para as pessoas que ficam com uma preguicinha de irem até os eventos, né? E muitas vezes a pauta do evento a gente acha que não é chama atrativa e às vezes atenção. chama e a gente se decepciona e não tem nada disso. Encontrei também com a Lu. Te recorda, Lu, em uma rodada de negócios? Sim, Quantas me recordo. pessoas nós nem sabíamos Aham. onde nós estávamos indo, quem nós iríamos encontrar, mas nós fomos. E nos E essa encontramos. coragem, que também é das sagitarianas, né, Sandra? Querem o microfone? Sim, queremos. Aí os primeiros 3 minutos, Quem tira né? depois? Ninguém mais tira. Ó, o spoiler que esse episódio vai ser longo, hein, galera? Tira. Então é o ir, o se desafiar, né? Naquele primeiro momento nós éramos palestrantes, talvez eu não fosse. Em um domingo, deixasse minha família para ir ao evento. Mas vale muito este esforço interno de ir. Sem a amiga, de repente, sem uma parceira, tá tudo bem. Daqui a pouco você vai sentar aberta, na né? mesa certa. Uhum. Não é? Muito Uhum. legal. Sandra, vamos lá. Quem é a Sandra? Bom, então eu sou Sandra Maria Stolfo, farmacêutica e bioquímica. Cheguei em Concórdia em 1996. Caí de paraquedas nesta cidade maravilhosa que me acolheu e que daqui nunca mais quis ir embora. Fiz meu marido ficar aqui porque ele me trouxe e me disse: trabalha no que você quiser, mas trabalhe. Ficaremos em Concórdia por no máximo 2 anos. Opa. Depois vamos embora. E aí, eu, como nem gosto de falar, de me comunicar, eu comecei a trabalhar e eu já comecei a estabelecer contatos nesta Concórdia, como se fosse a minha terra. E, de fato, hoje é. E eu me dei conta que Concórdia não tinha farmácia de manipulação. As pessoas mandavam vir os produtos manipulados de outras cidades. Como eu recém tinha me formado, estava com tudo isso muito fresco na minha mente, por mais que eu achasse que eu deveria seguir na análises clínicas, mas como aqui não houve abertura de trabalho, eu pensei, então, por que não a farmácia de manipulação? E foi o acerto da minha vida dentro da minha profissão, porque quem seria a Sandra se não uma farmacêutica magistral? Eu jamais poderia ser qualquer outra coisa dentro da farmácia, porque quem me conhece sabe, eu revelo o que eu sou, o que eu faço, as minhas fórmulas, de tanto que eu amo fazer isso. Então, quando você faz algo que você gosta muito, você te torna cada vez melhor nisso, porque o ser especialista, ele não é ser um especialista apenas técnico, ele é muito além disso, na minha concepção. Né? Então, eu sou uma especialista, eu quero ser sempre melhor, mas como disse a Maiara, o meu produto, ele nunca é entregue um produto para ti, ele é sempre um a mais, porque eu acho que sempre no que eu faço, como eu faço com as minhas mãos, que poucos farmacêuticos magistrais preservam isso. Com o passar do tempo, você vai delegando e você vai se tornando um gestor da tua empresa. E eu nunca quis isso. Eu faço a gestão da minha empresa, mas eu também faço a fórmula. Porque eu acho que essa entrega
de um conhecimento, de uma qualidade, ela precisa ir com um pouco da minha energia, com um pouco do que, enquanto eu tô ali fazendo, eu tô pensando na pessoa, eu acho que tudo isso vibra de uma outra forma. Com certeza. Então, essa é a Sandra que trabalha. Mas eu sou muitas coisas. Eu sou essa mulher que trabalha, eu sou a mulher que estuda, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou conhecida, enfim. Uma das minhas características é essa, é a solicitude, é a presteza que eu tenho para qualquer pessoa. Verdade. E eu acho que isso contagia tanto que meu filho é exatamente igual a mim. Olha só. Ninguém pede ajuda para ele, porque eu acho que é uma coisa tão natural, né, dele ter sido criado assim, que ele é uma pessoa extremamente disponível. E acho que essa é uma qualidade que se desenvolve, você te tornar disponível para as pessoas. Boa. Porque só quem é disponível é capaz de melhorar. Olha que legal. Senão eu não melhoro. Porque a tua dor não é nada para mim. Então é sempre mais fácil eu olhar isso com clareza, com raciocínio, e às vezes te mostrar o óbvio, porque você tem a dor. Então você não consegue enxergar o óbvio que eu estou enxergando. Então essa disponibilidade, eu acho que é uma dica pessoal que, com o passar dos anos, eu fui incorporando isso no meu dia a dia e pretendo aprimorar, porque como estamos aqui nesse planeta Terra, é justamente para que as nossas melhoras sejam contínuas, né? Nós nunca aprendemos o suficiente, nunca sabemos o suficiente para que isso nos mantenha na humildade e na capacidade de ser mais para quem está ao nosso lado. Vou aplaudir de pé. Independente de quem seja. Gente do céu. Então, eu acho Isso que ela tá só se apresentando ainda, Rafa. Isso é a Sandra. Meu Deus, galera, viu? Eu já falei que esse episódio vai ser longo, galera, porque esses dois presentes aqui pra nós hoje, Eu meu acho Deus. que vai ser o primeiro episódio de 4 horas. É verdade. E a Sandra, essa disponibilidade dela é o nosso exemplo, não é? Quando eu cheguei em Concórdia, recém-formada, há quantos anos? 2008 para agora, podem fazer a conta. A matemática não é minha expertise. E eu cheguei já com uma especialização, porque eu já antevi isso, iniciei a especialização antes da formatura, no último semestre. E eu queria prescrever, e ela fazia. Então eu pensei como, mas não é o como que nós precisamos buscar o quem. Olha, Porque que o legal. quem vai nos dar o como. E a Sandra falou do filho que é igual a ela, né? E que legal isso. É importante, eu não falei aqui também, nós mencionarmos o quanto nós somos iguais aos nossos pais. Porque esse ritmo que eu tenho, claro que é um ritmo de uma sagitariana nata e dessa energia, mas nós crescemos como o que nós enxergamos. Então, os exemplos. E hoje eu sou Nada grata aos meus ensina pais, mais, né? que são sempre foram muito proativos, porque essa proatividade, ela vem de dentro de casa. E hoje, com 2 exemplares em casa, é comprovado que eles são deliciosamente e assustadoramente O nosso espelho. iguais a nós, não é? Meu Deus. Agora, uma observação. Vocês repararam como a Rafa está bonita de rosa hoje, gente? Maravilhosa, Ai, sim, Rafa. sim. A cor caiu muito bem, né? O look também, sabe? Porque o look Cor é... do amor, o rosa. Olha aí, estamos só, no mesmo meu- amor, é né? verdade. É, muito bem, mas o look também é maravilhoso. E eu aproveito para falar sobre a nossa parceria nesse podcast que deixa a gente mais bonitas, né, Rafa? Então a Rafa está usando um look coaching, Coaching. né? Um blazer rosa, uma regata rosa, uma calça maravilhosa que vocês vão poder ver aqui no decorrer do nosso podcast. E a coach é nossa apoiadora oficial e ela enxerga a beleza de cada mulher. Né? Nós temos perfis diferentes, eu, a Rafa e a Kátia, de ser, de se vestir. E a coach traz uma proposta que encaixa em cada uma de nós. E é isso que as mulheres, ao irem lá, vão encontrar, né?
um atendimento personalizado, um olhar para o seu estilo. Uma né? consultoria, Uma né? consultoria Bem que não legal. é para ninguém ser igual a outra, Não. é só para valorizar o que tem de melhor. E a prova tá aí, ó. A Rafa tá com rosa que tá valorizando. Gente, amei esse blazer, esse corte, gente. Depois, né, vocês vão ver nos detalhes também, mas realmente, o corte, o caimento dele maravilhoso. Obrigada, coach. Obrigada, Carol, que me ajudou lá, né? Maravilhosa. A Lana também, que sempre nos recebe muito bem. E eu vou puxar um gancho da tua fala, que realmente a coach, ela enxerga tanto e realça tanto a nossa beleza, que não é à toa que ela deu um look da Gisele Bündchen pra você usar, Luana. Então, isso é tão verdade que o look que você usa hoje, a Gisele Bündchen Que usou, chique, né, galera. gente? Me Então, senti honrada, assim, né? então, O look assim, da ó. Gisele Bündchen que ela usou no lançamento da Sim. coleção da Coach. Então, maravilhoso, assim, ó. Show de bola. Esse é- Super confortável, né? E lindo. E lindo, exatamente. Uma outra proposta, uma proposta mais pra noite, né? A Rafa tá numa proposta mais confortável pro dia a dia. Uhum. Então é essa variedade, essa diversidade que a Coach traz pro nosso dia a dia. Se você ainda não segue a Coach nas redes sociais, segue aqui e acompanhe também os conteúdos que elas sempre estão trazendo dicas maravilhosas pro nosso dia a dia. Boa. Vamos começar com as perguntas técnicas agora, que eu tô bem curiosa pra saber. as Paredão, coisas. paredão agora. Paredão. Então, as pessoas devem estar se perguntando por que a gente juntou a Maiara e a Sandra, né? O que elas têm em comum? Como é que as profissões, né, se juntam, na verdade? E eu queria que vocês falassem um pouquinho da nutrição, da parte hormonal, de como uma complementa a outra. Quem começa? Quem começa? Vai você dessa vez. Bom, eu, farmacêutica, eu sou um serviço de apoio sempre pro profissional ao lado. Então, hoje nós vamos falar da profissão farmacêutica aliado à nutrição. Por quê? Porque a nutrição, ela complementa, ela suplementa, complementando o que a pessoa não come. Quem é que vai fazer essa suplementação complementar? A farmácia de manipulação. Então, no caso, o nutricionista, ele vai determinar o que ele gostaria, as doses que ele gostaria, e eu vou concretizar em uma fórmula todos esses ativos para entregar para o paciente. Então, como eu tô nessa área complementar, eu sou complementar muito para o médico dermatologista, né? Porque na dermatologia, muito pouco se prescreve produtos prontos. A grande maioria são produtos associados. Por quê? Porque a tua pele, ela tem uma característica, a tua, Rafa, vai ter outra. Então, essa modificação desse veículo, onde os ativos serão incorporados, é individual. Então, a farmácia de manipulação, ela tem esta beleza de entregar exatamente o que aquela pessoa precisa. Nunca ela faz nada de uma forma coletiva. É sempre individualizado. Então, por isso que o casamento da nutrição com a farmácia de manipulação, ele é inseparável. Porque nunca tu vai encontrar um produto 100% pronto, né, Maiara? Buscando exatamente o que tu precisa para o paciente A, para o paciente B, enfim. Porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. E hoje, o que se fala muito? A oxidação, a inflamação. Então, as pessoas, por mais... eu pratico atividade física. Sim, tu pratica atividade física, mas a atividade física, ela te oxida. E você não quer. Se você oxidar muito, você envelhece, a tua pele fica pálida, enfim. Não é um complemento da beleza a oxidação. Então, o nutricionista já com este foco, sim, você vai fazer atividade física, porque todos temos que fazer. Sabemos que hoje o medicamento número 1 de qualquer coisa é a atividade física. Alimentação nem se fala, mas a atividade física tem sido muito comentada. Mas para isso, você já pode fazer um suplemento para que pós-exercício você tome um antioxidante, para que essa oxidação maléfica ou excessiva, porque a oxidação ela é saudável.
Nós combatemos vírus, nós combatemos bactérias, nós combatemos doenças pelo quadro oxidativo. Mas o excesso dele te envelhece, gera doenças. Por quê? Ele envelhece as tuas células. Então, a nutrição, ela tem como fazer esta correção suplementando pós-exercício. A inflamação. Tudo inflama, a carne vermelha inflama, os pesticidas inflamam, tudo que a gente come, que a gente não sabe que está comendo, nos inflamam, o sol nos inflama, as mudanças de temperatura nos inflama, enfim, tudo o que altera a nossa homeostase acaba gerando uma certa inflamação. Então, estes anti-inflamatórios naturais com os antioxidantes, porque o antioxidante ele não é uma coisa só, ele é multi, né? Ele faz muitas coisas no nosso organismo. Pode ser utilizado com essa ação anti-inflamatória. Agora segue, Maiara. Claro que sim. Passa a bola. Então, só não perdendo o gancho, entendam vocês, processo de estresse oxidativo gerado, por exemplo, por uma atividade física, né? Se vocês observarem os atletas, os grandes esportistas, desportistas, enfim, os maratonistas especificamente, vocês vão ver como o processo oxidativo ele ocorre de forma muito intensa, né? Então, estresse oxidativo, antioxidantes. Não é difícil de entender esta relação. Antioxidantes presentes em quais locais? Na alimentação e também na complementação. É muito, muito difícil nós atendermos todos os micronutrientes. Aí temos os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e os micro, uma infinidade de micronutrientes que nós precisamos atender diariamente. E para isso vem a formulação específica. Quando eu falei anteriormente da minha especialização em nutrição clínica funcional, é exatamente isso que ela nos traz. Tratar o ser como único, como individual. A isso nós damos o nome de individualidade bioquímica. Eu sou Maiara, a Rafa. Por que será que nós precisamos ser tratados como iguais? Não é conivente. Nós precisamos ser tratados como seres únicos que somos, trabalhando a individualidade bioquímica. Então, a parte da formulação específica, ela é maravilhosa por isso. Porque nós conseguimos mensurar a dose, ajustar a dose para cada momento e para cada necessidade específica da nossa vida. Então, dentro da nutrição, nos compete fazer esta leitura do paciente através de uma anamnese, de sinais e sintomas, de uma consulta longa, em um primeiro momento, e também uma leitura adequada dos exames, dos parâmetros bioquímicos. De como a pessoa está internamente, como ela está. Então, fazendo isso com maestria, nós conseguimos, junto com a manipulação, associar isso e tratar naquele momento as maiores necessidades, que podem mudar. E para isso nós mudamos a fórmula. Então, não ficamos engessados e conseguimos trabalhar de uma forma eficaz, realmente tratando aquele ser para o que ele precisa ser tratado. E aí existem uma infinidade de possibilidades, desde uma disbiose intestinal, que é extremamente comum, até um processo mais intenso de inflamação, todos os processos, N, situações que nós temos aí, um emagrecimento que pode ser complementado com formulações que vão auxiliar também no gasto metabólico, na queima de gordura, as fórmulas para os esportistas de endurance, de ultra endurance, né, de infinitas modalidades. As próprias doenças autoimunes, né, Maiara, que são muito frequentes. Então, o diabetes, que é um quadro autoimune extremamente oxidativo, inflamatório, glicante. Então, ele tem uma série de complicações, o quanto que a nutrição e a suplementação farão diferença na medicação, porque esse paciente será um paciente medicado enquanto ele viver, mas que qualidade de vida ele vai ter só com a medicação e com a suplementação, com todo o tratamento complementar. Até eu assisti uma aula nessa semana que falava do diabetes,
que nós mulheres, ao entrar na perimenopausa, como a Rafa falou, para puxar os hormônios, e eu agora já me Sim. lembrei disso nessa fala, a perimenopausa, ela traz o diabetes para a mulher. Nossa. Então, e a que idade isso importância... pode acontecer, A Sandra? perimenopausa, o comum é entre 43, 44 anos a 50 anos. Normalmente, após os 50 anos, a mulher já está em menopausa. O que é o estar em menopausa? Estar há 1 ano sem menstruar. Enquanto ela tem os ciclos, ela fica 3 meses sem menstruar e ela menstrua. Esse ciclo irregular se chama a perimenopausa, que é a fase maravilhosa para se iniciar a reposição hormonal. Porque a perimenopausa é a janela de oportunidades da mulher. Os receptores hormonais dela estão todos abertos, ávidos pelos hormônios. Então, se você fizer a tua reposição nesta fase, devolver para o teu organismo o que tu teve queda, o que diminuiu, você vai ter muito benefício. Porque o que é o delicado nesta fase? É a queda. Brusca, né? A queda Sim. brusca. Hum. Um estudo agora, super recente, falando da cognição da mulher, que é uma queixa. Ai, eu tô esquecida, ai, tô tendo brancos de memória. E diz que nesta fase a mulher tem uma reprogramação do sistema nervoso central. O seu cérebro, ele reprograma. Por quê? Porque você teve a queda hormonal. E a partir do momento que você tem essa reprogramação, ele não volta ao que ele era. Mas você pode evitar que ele piore. Que isso pode acontecer e vai chegar lá na frente com a demência, com o Alzheimer. Por isso que se fala que estradiol previne Alzheimer. É por isso. De fato, ele vai prevenir. E as mulheres se perguntam muito, né, Sandra? Vou repor hormônios ou não? Nossa, isso é um assunto polêmico, né? Porque muitas mulheres não podem, tem risco, porque isso, porque aquilo. Então, é uma pergunta que as mulheres se fazem, repor ou não os hormônios, né? Eu atribuo um momento muito delicado da mulher, porque nesta fase a mulher não está bem. Emocionalmente, a perimenopausa e a menopausa, elas abalam demais o emocional da mulher, por conta desta queda de estradiol. Então, como ela está abalada, ela tem dificuldade em tomar decisões, em reagir pela queda hormonal, porque nós somos hormônios. Sem nossos hormônios, não estaríamos aqui. E aí, o que acontece? Como ela tem esta dificuldade, alguém chega para ela e diz: Deus me livre, não vá fazer reposição hormonal, porque repor hormônio dá câncer. Aí eu sempre deixo essa pergunta porque ela é muito esclarecedora. Essa resposta quem deu foi um nutricionista. Que agora me fugiu o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro e eu já falo. Ele disse o seguinte: e quando você produzia, qual era o teu risco de ter câncer? Então, quer dizer, enquanto eu produzo e eu jogo na minha corrente sanguínea, ele é só bonzinho, ele não me faz mal nenhum. Agora, a partir do momento que ele tá numa quantidade insuficiente na minha corrente sanguínea, tá me causando danos em todos os sentidos. Comportamentais, na minha cognição, no meu relacionamento com as pessoas, porque eu vou me tornando diferente e indiferente às coisas e às situações, porque o meu hormônio não responde mais. Aí eu vou devolver isso. Que mal isso vai me causar? Porque eu só estou devolvendo. O que muda é a escolha do hormônio. Então, se eu for usar um hormônio sintético, é delicado. Porque um hormônio sintético, ele não é igual ao meu. O que acontece quando eu vou tomar um hormônio? Existem 3 vias metabólicas, que é o metabolismo de primeira passagem, e isso é inerente à minha vontade, à minha escolha, isso vai acontecer. 2 delas são vias da estrona, eu não tenho como direcionar. Não pegue a via da estrona porque eu posso ter câncer, e isso pode acontecer. Agora, se eu fizer uma reposição isomolecular, bioidêntica,
isomolecular, que é a bioidêntico, porque hoje não se pode mais falar bioidêntico, né? Então, isomolecular, que é exatamente a mesma estrutura química do que eu não estou mais produzindo. É sintético? Sim, porque eu não é Não meu, tô produzindo. mas é a mesma estrutura. E eu passo na minha pele, imediatamente eu vou ter a minha absorção. Essa absorção vai para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, para os sítios de receptores, eu estou imitando a glândula. Uhum. Então, qual é o meu risco? O meu risco é eu não repor, eu ter um infarto mais cedo, eu ter osteoporose, eu ter muitas doenças que vêm associados pela falta dos meus hormônios. Então, isso é as mulheres, elas precisam se esclarecer nesse sentido. Hoje existem N profissionais, existe linha de endócrinos que é contra a reposição hormonal, mas existe linha de endocrinologistas que são a favor de reposição hormonal. O seu ginecologista, eu faço minha reposição hormonal com o meu ginecologista. Então, são profissionais que estão aí para nos auxiliar e cuidar do nosso envelhecer, porque graças a Deus estamos envelhecendo, mas eu quero envelhecer produtiva, ativa, seguindo as minhas... O emocional em dia. Porque se o meu emocional não estiver bem, eu também não consigo dar conta. Sim. É. E Sandra, acontece muito, a gente falou sobre isso no Mulherar, da mulher estar com sintomas de depressão, de ansiedade, e procurar ajuda psicológica e tudo mais, mas ela nunca olhou para os hormônios. Exatamente. Então, assim... Normalmente não é uma depressão que ela está. Ela está com uma queda de estradiol e com um aumento de cortisol. Então, ela fica ansiosa. Porque às vezes ela nem sabe por quê, né? Tô com sintomas de depressão, mas não tem motivos, né? Tem uma vida boa, tem isso, tem aquilo. Já olhou para os teus hormônios? Como mas é que tu estão? não controla. E outro detalhe para pegar o apoio aí da Maiara é que a menopausa, ela é uma fase extremamente oxidativa. Então, não tem fase pior para a mulher em sintomas e envelhecimento do que a menopausa. Eu ia fazer bem essa pergunta, porque eu queria saber qual que é a relação de hormônio, alimentação, envelhecimento e sono. E atividade física. E atividade Ela quer física. que eu Não fale o deixa podcast tudo. inteiro. Chegou minha vez. Agora eu vou pegar minha água. Então, a menopausa realmente hoje é o meu maior desafio de consultório. Né? Enquanto a Sandra falava, eu já linkei aqui. Quem é minha paciente já... Porque tuas pacientes tranquilo. envelheceram. Já linkei aqui várias para trabalhar isso Não, melhor só na as perimenopausa, né? Aham. E algo assim, eu acho, por vezes, agressivo demais a gente só pensar no câncer por conta da reposição hormonal, quando a gente não faz o mínimo, o básico, né? Tu tá te exercitando? Tu tá tomando água? Ninguém precisa ir até um nutricionista para nós sabermos o que é o básico, não é? Tá bebendo adequadamente água? Anotem 40 ml para cada quilo de peso, façam sua conta. Pesa 100 quilos, emagrece. Ou toma mais água. Adoro Não é? isso aí, Maiara. Boa. Boa! Tá reclamando da quantidade de água e emagrece. Não queira emagrecer na menopausa. Chegue na menopausa magro. Bem, os maiores desafios são exatamente esses. E quando eu consigo pegar a paciente antes, com 30 e tantos, antes dos 40, nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso do quê? De ganho de massa, né? Menopausa é ladeira abaixo. Não tem subida. Por quê? Porque a mulher, muito diferente do homem, é um painel de avião quando se trata de hormônios. Eu gosto muito de usar essa relação. O homem é basicamente testosterona. Liga, Até os desliga. 80 anos produz. Então a mulherada precisa. Gente, por que assim? Por que tão maravilhoso! injusto? Por que tão injusto? Eu acho que é maravilhoso isso. Que bom, né? São os hormônios dizendo, siga a tua vida até o fim. Seja Deles, mas próspero. podia ser dos nossos também, né? Mas tem saída. Olha, É pra isso que nós existimos, não é? Pra nós Exatamente. ficarmos lado a lado com eles Boa. até o fim. Foi pra isso que nós viemos aqui. Nós não viemos pra pouca coisa.
para ficar no raso, no rasinho, no fácil, né? Tudo abaixo da menopausa é fácil. Não é, Sandra? Sim. Fácil para quem? Para quem faz o mínimo, básico. Tu te exercita? Quantas horas tem o dia? Esse negócio de eu não tenho tempo, né? Já é ultrapassadíssimo. Não Porque tem se mais nós espaço. lermos, até nos últimos dias eu andei postando, não vou mais fazer isso, porque eu não tenho realmente vocação para ficar postando minha rotina, para as pessoas terem um pouquinho de noção de quanto nó em pingo d'água a gente dá durante o dia para dar conta das atividades. Então, eu acho que muito, além de não termos tempo, tem o não priorizarmos, o não termos vontade. E aí, esse link da vontade também pode ser hormonal, mas hoje eu vejo que assim, ó, com exceção ali da menopausa, a gente vê uma resistência insulínica muito precoce na população. Da onde ela Come vem? mal, né? Da onde vem essa resistência insulínica? Vem do desempacotar muito, do comer coisas fáceis, coisas rápidas, né? Do não cozinhar, do tá tudo bem, do sedentarismo, e aí tu vai criando uma resistência insulínica no teu corpo, que daí sim vai te causar um câncer, vai te dar um problema cardiovascular, né? Você Um tá AVC precoce. Você tá com tudo isso desregulado e se preocupando com o câncer que o hormônio vai causar. Exatamente aí que eu queria chegar, que foi a fala inicial ali da pergunta, Eu né? quero abrir só um parênteses, porque depois eu Claro. acabo deixando passar. Claro. O câncer de mama, eu li um post que o maior fator de risco para o câncer de mamas hoje é a obesidade. Exato. Então, aí tá a resistência insulínica que a Mayara acabou de falar. Abrindo as Porque portas. ninguém é obeso sem ter resistência insulínica. É um casamento isso, né? E hoje as crianças estão crescendo assim. Vocês vejam a gravidade a magnitude do problema de saúde pública que nós estamos criando no nosso sistema. Tá? Da facilidade, nós não podemos nos apequenhar diante da condição de cozinhar para os nossos filhos, de dar uma condição melhor de saúde, porque eles vão ser os maiores prejudicados ainda. Porque eles são crianças sofrendo a influência de uma má influência de um adulto. Eles crescem fazendo o quê? Eles comem o quê? Eles comem o que tem em casa. Os meus filhos não fazem supermercado. Um tem 4 e um tem 7. Eles podem dar uma aulinha de nutrição para muito adulto. Porque eu ensino eles? Não. Eles escutam. Mamãe, você está fazendo detox? A mamãe não pode isso. Eles sabem, porque a gente fala a nossa rotina e sem querer eles vão vivendo. Eles montam os treinos. Que legal. Porque eles enxergam nós, né? Os pais fazendo isso. Eu tenho certeza, a Sandra tem o Bernardo, que já é bem maior, né? Do que os meus. Mas que come a minha marmita. Olha! É sobre isso, sabe? Esse é o poder da nutrição. Em um mundo tão... não sei se desqualificado seria a palavra, né? Mas em um mundo que as pessoas querem tantas facilidades. Não é fácil. Escolher cozinhar todos os dias, se alimentar mais em casa. Mas também não é fácil ser uma pessoa doente. Boa. Ser uma pessoa com resistência insulínica. Com diabetes. O meu mestrado foi na área de síndrome metabólica, né? Hoje nós temos um país classicamente obesogênico, né? Assim como alguns outros, né? Estados Unidos e afins. O Brasil também já é classificado nessa classificação. E o que a pessoa precisa para ter síndrome metabólica? A conjugação de 3 fatores. Circunferência abdominal aumentada, dislipidemias, aí entendam colesterol, triglicérides elevados aí, hipertensão arterial ou diabetes. E nós temos uma vasta parte da nossa população já classificada com síndrome metabólica. O Sistema Único de Saúde é insustentável e vai ser cada vez mais insustentável por conta do aumento da população doente. E aí entra a nutrição. A nutrição ela vai ter um leque muito maior com o passar do tempo. Só que a minha ânsia é em levar conhecimento a tempo para as pessoas. Quanto antes o conhecimento chega, melhor. Né? Então, a base de doenças autoimunes, muitas vezes, ou de câncer, ou de problema cardiovascular, de N situações inflamatórias, ela pode ser evitada fazendo o mínimo.
que é te exercitando, cuidando da tua água que tu ingere, escolhendo melhor os teus alimentos. E isso não quer dizer viver em uma bolha, muito embora nos sintamos assim, né? Sim. Vivendo em uma bolha, mas não Sim. queremos sair dela. E De chegar forma na menopausa alguma. melhores. E Uhum. chegar na menopausa com uma qualidade melhor de vida. Porque lá Porque vai aí ser você difícil. já tem esses hábitos. Você não precisa mudar. Você já faz atividade física, você já é magro, você já come direito. Você só vai ter que fazer tua reposição hormonal. Para manter a tua qualidade de vida, aí nós Ok. conseguimos avançar, né? Então, a nutrição é, sem sombra de dúvidas, a cereja do bolo. Associado sempre, eu sempre falo dessa associação com a atividade física. Existem muitos estudos já dizendo, né, da relação do treino, da performance. Então, quem treina performa melhor. Quando nós temos uma agenda abarrotada, que virou rotina, né? Tem gente que acha até bonito falar. Eu tenho tentado diminuir a agenda, né? Mas quanto mais ansiosos, quanto mais inquietos, é nesse dia que tu precisa pôr atividade física. É. E se nós esperarmos para termos energia para irmos, Não vamos. não vamos. A conta é contrária. Nós vamos Para ter energia. Nós treinamos para ter energia e não temos energia para treinar. Uhum. Vou esperar a energia chegar, Gente, alô? É que Não as vai pessoas chegar. precisam desenvolver a disciplina. Exato. A partir do momento que elas desenvolvem disciplina, tudo é automático. Nada é sacrifício, Boa. né? Uhum. Porque se você tem a disciplina de se exercitar todas as manhãs, tu sabe que tu vai fazer aquilo toda manhã. Assim como Ah, você então acorda, tem que escovar Eu os vou dentes. ficar pensando, eu vou me Não, eu vou fazer. Então, é uma disciplina. Tu vai tomar teu café da manhã, o teu almoço e o teu jantar na tua casa, preparado por ti. É uma disciplina. Uhum. Então, quando você vai incorporando as disciplinas, que ela se desenvolve, ninguém nasce disciplinado. Nos tornamos disciplinados. Então, eu acho que esse é o melhor caminho para que a pessoa tenha saúde. Uhum. Sandra, que horas que tu acorda? 5:30 da manhã, todos os dias menos no domingo. De segunda a sábado, eu acordo às 5:30 da manhã e saio para trabalhar às 8:30. Porque nessas 3 horas, eu tomo o meu café da manhã, passeio com o cachorro, faço atividade física e encaminho o almoço. E você, mãe? Que hora que você acorda? Pode falar a verdade. Não vai me envergonhar. Vocês podem imaginar que a Sandra já tem o filho fora de casa e acorda às 5:30. Eu tenho os dois em casa. Volta e meia eu vejo postagem 4 da manhã. 4:15. Sim, Uhum. eu acho que a nossa vida ela é pautada em prioridades, né? E hoje nada está acima, atualmente, da família para mim. E a condição que eu consegui encontrar para ficar com os meninos, porque eu queria viver isso, eu vivo isso, e hoje eu não me arrependo jamais dessa escolha. Foi trabalhar de madrugada em casa. Porque aí à tarde eu fico livre com eles, para acompanhar nas atividades, para ir no parque, para N coisas que a gente faz diariamente. E não é um esforço para mim, é uma alegria, porque eu faço isso com um propósito maior. E como eu sempre cresci vendo os meus pais acordando cedo. Então a rotina matutina, que é a rotina ideal do ciclo circadiano de um ser humano, e depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso, ela é nata em mim. Eu sou assim e para mim tá tudo bem dormir cedo e acordar cedo, porque esta é a lei da natureza. Para isso existe dia e noite. Escureceu, vai dormir, amanheceu, Exato, acordou. Né? antigamente Se bem que a não- gente acorda escuro, né? Hoje sim. Nesta época demora né? pra Vamos falar a verdade. Então, eu acordo normalmente 15:45, mas quando a agenda aperta, isso tem acontecido com uma certa frequência, eu acordo um pouco antes, às 4, né? Procuro não acordar antes disso. Mas já aconteceu também de ter que acordar antes. E com o maior prazer. Por quê? Porque depois eu consigo dar conta de todas as atividades propostas no dia. Mas é óbvio que nesta condição de acordar cedo, eu durmo cedo. Né? Durante a noite, das 9 da noite às 6 da manhã, nós liberamos o GH. Boa. O GH é o hormônio do crescimento.
Então, criança precisa, é regra de ouro, dormir cedo e acordar cedo. Não é opção. Na minha casa, não é. Por quê? Porque é nesse momento que o hormônio do crescimento vai estar sendo liberado de forma intensa para que eles realmente cresçam, descansem, no outro dia consigam cumprir com as atividades deles na escola, né? E para nós adultos, para longevidade, né? Eu ia perguntar isso agora. Quando Qual é a era a relação? minha fala seguinte, quando a gente fala em emagrecimento, que as pessoas querem muito ouvir sobre emagrecimento, sobre construção muscular, quem nunca ouviu falar que é no descanso que o músculo cresce? Sim. Que descanso é esse? É o descanso da liberação do GH, né? O descanso noturno. Então, não é o descanso da intervalo do treino? Também. Então, para nós adultos é ouro dormir cedo também. Para mim é um prazer. Se vocês forem lá no meu Instagram, tem quem sou eu, vai estar lá, né? Durmo cedo e acordo cedo, é um prazer. E realmente, porque aí você vai girando no ciclo circadiano natural e tudo fica bem. Agora, dormir 1 da manhã para acordar às 4 não vai dar. E é muito fácil, porque como isso se tornar um hábito, porque é uma condição fisiológica. Então, esse hábito, ele se estabelece com muita O facilidade. reloginho já vai apitando lá, né? Uma semana tu vai ficar meio sonolento, depois Vai embora. tu não fica mais, porque Isso a tua fisiologia é essa. Uma dica de livro que eu quando eu li esse livro, eu entendi tudo isso que tu tá falando, que vocês estão falando, é mude seus horários, mude sua vida. Muito legal o livro, e justamente ele explica, eu gostaria que vocês falassem, se possível, o hormônio que libera em cada, porque você das 6 às 8 libera um, das 8 às 10 libera 8, à noite das 9 às 6 libera Eu outro. lembro que a Mayara Fantástico falava isso. disso, até uma vez eu pensei, vou dormir, vou ler, não vou dormir porque vai liberar algum hormônio que eu não lembro qual é, mas vai liberar, então eu vou dormir. É o GH, né? Olha É o ali, GH. Às vezes eu faço essa escolha, eu lembro que vai liberar alguma coisa, algum hormônio, eu vou dormir. As telas também. É que se nós seguirmos, telas é problema aí. Se nós seguirmos a orientação do ciclo circadiano, nós vamos melhor em tudo. Explica o que é esse O ciclo aí. ciclo circadiano o que acontece? Pela manhã, das 6 às 8, é o nosso pico de liberação do cortisol. O cortisol, ele também é o hormônio que nos desperta, e por isso ele é liberado de forma mais intensa nesse horário. Também conhecido como hormônio do estresse. Então, tem pessoas que têm ele desalinhado por conta do estresse natural hoje do ser humano, que corre cada vez mais atrás, às vezes não sabe nem do que, né? O estresse dos estímulos. Eu criei uma certa aversão às telas, assim, por isso. Porque acelera demais, né? Mas, enfim, voltando aos hormônios, senão a gente entra em outro assunto. Das 6 às 8, cortisol. Na sequência do cortisol, nós temos a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar. O pico de liberação dela é das 9 às 10 da manhã. Então, vocês imaginem uma criança que dorme até o meio-dia. Que energia ela vai ter, ou que passa das 9 para acordar. Façam o teste. Eu não lembro quando foi que eu fiz isso na vida, a última vez, mas eu sei que tem adultos que têm este hábito invertido. Façam o teste. Vou dormir mais. Quer ver a cilada? Não é essa, né? Vou dormir mais para descansar. Cilada. Acabou, né? Acabou o teu dia. Por quê? Porque você passou do horário de acordar, que é 8 da manhã. Lembram do cortisol, das 6 às 8? Passando das 9, você já interrompe parte da liberação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, tu já te arrasta ao longo do dia. E aquela falsa ilusão de, vou dormir mais para ficar mais disposto, já cai por terra, tá? É sábado, é domingo, nosso corpo não sabe. Quem criou isso foi o homem. Dia, noite, sábado, dia e noite, ok, né? Os horários, o relógio, antigamente não se tinha relógio, se trabalhava de dia, se dormia de noite, ciclo circadiano. A lógica é exatamente essa. Das 10 ao meio-dia, é o nosso ápice de rendimento. É hormonal. Os neurotransmissores excitatórios sendo liberados, adrenalina, dopamina, então é um horário de alta concentração. Pode ser que tenham pessoas assistindo e pensando, não é assim, porque eu rendo muito mais à noite. Inverteu o teu ciclo. Porque aí, se tu vai fazendo isso ao longo de uma vida, o que é certo para ti? É aquilo. Mas se você come sanduíche com leite com Nescau no café da manhã a vida toda, não quer dizer que isso tá certo. Sim. Como isso não me faz mal. Mas passa a ser uma verdade interna, né? Não, é assim. Não é. Hormonalmente, não é.
Não sou eu que estou dizendo, tem Porque uma os hormônios estão desajustados. desalinhados. Tá? Você criou um hábito que para ti você acha que é ok, mas hormonalmente, literatura científica, não. E eu que sou uma pessoa matutina e que segue o ciclo, não me convence esse negócio de que, meu ciclo E aí, deixa eu te perguntar, por exemplo, se tem uma pessoa que trabalha só um turno, então seria melhor essa pessoa trabalhar pela manhã do que pela tarde? Sem dúvidas. É o que eu faço hoje. Lá em casa, todo mundo matutino, né? Criança para aula de manhã. Imagine uma criança aprendendo a ler de manhã e uma criança aprendendo a ler à tarde. Se vocês falarem com professores que dão aula nos 2 períodos, eles mesmos referem a diferença comportamental das crianças. E se vocês pararem para se observar, né? Se nós pararmos para nos observar, nós vamos sentir o nosso rendimento matutino muito diferente do vespertino. Hoje, saindo de casa para gravar o pod, que é à tarde, para quem está assistindo, meu esposo me diz, mas isso não deveria ser de manhã? Eu disse sim, mas a gente produz em qualquer horário, tá tudo É que a bem. gente de manhã trabalha pra de tarde vir gravar, entendeu? Isso! É que o pod, pensando o pod para nós é um momento de descontração, de Isso. falar sobre o que a gente E já pros tem convidados, é uma vez, pra nós é toda semana. Então, Não, porque, por exemplo, nós que fazemos cursos técnicos, são cursos de dia todo. A Maiara Eram, né? certamente vai... Eram. Mas eu ainda faço alguns de dia não, todo. achei que você falava da Curso. graduação. Não. cursos, Curso ok. Sim. agora de atualização. Amanhã é um super rendimento. Nossa, tá sendo maravilhoso. Ai, que bom que vai ter a tarde, que vai continuar. Aí tu chega à tarde, não é igual. Não. Tu já tá mais sonolento, tu já não tem mais a mesma empolgação da manhã. Nós vamos entregar, assim como a criança vai aprender a ler à tarde. Não é sobre isso que eu estou falando. Ela só vai ter que ter um esforço muito maior do que se ela desse o estímulo pela manhã. Tu te recorda, Porque ela Sandra, tem a vantagem que do hormônio. o nosso painel era à tarde no movimento? Sim! E ele mudou para de manhã! Era às 13h30, mudaram É. para as 10h30. Nós, graças a Deus. É A verdade. entrega acontece de uma forma muito Graças mais ao avião da Bianca fácil. que não chegou, não Não pousou. importa o que foi o motivo. Boa. Exatamente. E sim o resultado para nós. Ficaram felizes, nós pensando, será que elas não vão ficar chateadas que a gente vai mudar o horário? Ficaram Adoramos felizes da muito. vida. Adoramos. Então, só finalizando o ciclo, paramos ao meio-dia. Ao meio-dia. Tô anotando. É. Se pela manhã nós temos os excitatórios, logo depois do almoço nós temos o rebote, que são os inibitórios. Então nós temos uma queda energética. Nós temos um nome clássico que nós usamos que se chama alcalose pós-prandial, que é o evento... Mãe de Deus, que nome é esse? É só o evento que se dá depois da refeição ali. Então, é o Entendi. evento digestivo. Entendi. Somado a isso, com a queda hormonal, nós nos arrastamos um pouco nesse horário, dá umas Sim. 2. Dependendo. Por isso que é na hora que as pessoas têm vontade de comer um doce, muita gente tem vontade de comer doce depois do meio-dia para dar um up. Sim e não, pode ser só Sim. habitual, né? Entendi. Mas pode Pode ser ser também uma também, energia, né? Buscar uma energia. Sem energia, toda vez que nós nos sentirmos sem energia, isso é muito interessante também, nosso corpo pede energia rápida. E a nossa energia rápida é glicose, é açúcar. Então, estressado, ansioso, atucanado, agenda cheia, quero doce. Mas como a energia vem rápido, ela vai Rápido também. rapidamente embora. E aí é aquela pessoa que começa a desenvolver uma compulsão por doces. E que passa o dia, o viciado em doce, que quer chocolate. E qual seria o ideal nesse momento? Tô esgotada, preciso de doce. O que poderia suprir essa necessidade rápida de energia que não fosse um doce? Existem doces, escolhas doces mais inteligentes daí, né? A gente pode associar uma fruta com uma pasta de amendoim, por exemplo, que aí tu tens o doce, né? O próprio mel é um doce muito mais favorável do que os açúcares, né? Um doce que não é industrializado, doce natural, né? Tem nutrientes, né? Uma maçã com um melzinho e uma canela aquecida no micro-ondas. Enfim, nós temos um mundo de possibilidades. O que nós precisamos fazer é educar o nosso paladar para o que é doce.
Então, eu estou há Uhum. mais de 20 dias sem açúcar. Eu não sinto, neste momento, mais falta do açúcar. Açúcar que eu digo açúcar industrializado, né? Zerado. Mas para chegar até aqui, nós precisamos ir trabalhando o nosso paladar. A Sandra, eu tenho certeza que também vive isso. Tem hábitos maravilhosos, né? Então, depende do padrão do doce. O teu doce é o quê? Um leite condensado ou é um Chocolate bolinho de amargo. banana? Ou um chocolate amargo, É. por exemplo. Só que isso tudo é treinável. Uhum. Sim. Que bom que é, Sim. né? Da umas duas, tem alguns países que fazem o que eles chamam de... A sexta. Isso, a sexta. Por quê? Porque é um horário que nós deveríamos realmente descansar. Nosso corpo não vai muito. Esses países são super inteligentes, inclusive, né? E eu costumo brincar que, obviamente, dentro de uma empresa, muitas vezes a gente não tem, não tem horário para te fazer determinadas atividades e tu tem que produzir e ponto final. Mas quando pudermos escolher acessar equipes, acessar algumas atividades específicas dentro de empresas, reunião com funcionários, sempre o período matutino. Porque nós estamos mais acessíveis. Nós vamos ser mais felizes na entrega e quem está recebendo, recebe de outra forma do que às 5 da tarde. No horário que a gente tem fome. E Não- se prepara para dormir. Não tem mais energia. Cortisol baixando. Exato, então lá dá para dosar isso, né? Às 16 horas, normalmente é o horário que nós dosamos o cortisol da tarde para ver como está esse parâmetro, mas nem precisa dosar, é só nós nos observarmos também, né? Energeticamente, a parte da tarde ela não tem uma liberação específica hormonal. E aí nós vamos tocando, mas em um outro ritmo. E aí chegamos no final do dia com muita vontade de comer o quê? Fruta. Não, carboidrato. E é normalmente o horário que as pessoas que têm dificuldade com a alimentação passam a ter uma compulsão alimentar, tarde e noite. Dificilmente nós vamos ter pessoas compulsivas pela manhã. Pelo contrário, pela manhã nós não temos muita fome. É hormonal. Né? Serotonina sendo liberada, então nosso objetivo está em outras coisas. Aí, final do dia, nós já passamos pelo dia, já estamos cansados, esgotados mentalmente. Normalmente é muito mais mental do que físico. E aí, o nosso corpo pede energia na forma de carboidratos, açúcares simples. Aí vem o pão, vem os biscoitos, vem o chocolate. Os Tá aí a doces. explicação, porque na Pulsar sempre tem, quase toda semana, cuca da Santa. E eu chego de manhã, hoje eu não vou comer cuca da Santa. Nem tô com vontade. Chega às 5 da tarde, A cuca. eu me rendo a olhando. cuca da Santa. Porque ela tá ali me olhando, né? Assim. E ela é boa, E ela é né? muito boa. E ela tem açúcar e carboidrato. Que é a energia que tu não tem mais, né? E aí o exercício físico, ele tem um benefício nesse horário do dia. Porque ele te faz liberar endorfinas, serotonina, hormônio do bem-estar. Então, a chance de você evitar, para quem tem compulsão alimentar, a chance de você evitar uma compulsão alimentar, o comer desenfreado, né? É muito grande. Então, legal também se exercitar nesse horário para quem tem dificuldades, E né? até o uso de um suplemento serotoninérgico, né? Nesse horário, né, Maiara? Isso aí, Às 16 horas. perfeito. Que é o horário da queda do cortisol. Aham. Temos opções, né, Sandra? Muitas, não, É, opções muitas. na Sandra é o que não faltam. Assim, você chega lá com o problema, ela te dá a solução. Isso. bom. Mas isso é muito legal. Sandra, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa suplementação, porque eu já passei por isso, eu fiz uma dieta bem restrita, né? Bem restrita esses dias aí, 30 dias a ferro e fogo. E, Sandra, tenho certeza absoluta que eu venci por conta da suplementação, porque ela me ajudou muito na junção da dieta, né? Eu tava com uma dieta bem restrita. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas de como ele pode auxiliar, como as suplementações, no geral, auxiliam e o que elas suprem, na verdade, né? Olha, Rafa, eu vou falar o contrário de ti. Porque eu acho que a suplementação, ela suplementa, ela complementa. Ela nunca é o principal fator. Tá. Porque senão seria tudo muito simples. Eu uso um suplemento e eu resolvo tudo. Isso não existe. O suplemento, ele só otimiza uma situação. Então, você
Estava fazendo atividade física, você fez uma dieta super restritiva e aquele suplemento, ele foi a cereja do bolo para ti. Como diz a Maiara, cereja do bolo. Mas ele nunca é o definitivo, o mais importante. Soberano. Porque o suplemento, ele caminha junto com mais coisas. Sim, acho que eu não me expressei direito. O que eu quis falar é que, tipo, que ele auxilia muito na parte, na caminhada, na verdade, que eu Sem percebo. Porque dúvida. ele acabou, ele me repousa algumas coisas que meu Sem corpo dúvida. sentia Olha falta. só, hoje, ao meio-dia, o meu marido me disse, eu não tô dormindo bem. E ele vinha dormindo bem, muito bem, inclusive, muito melhor que eu. Mais horas, mas enfim. Eu não tô dormindo bem. Aí eu apontei algumas coisas. Todas, ele foi contrário. Aí, de repente, eu disse, eu acho que eu vou fazer um suplemento para te auxiliar no sono e você vai tomar esse suplemento no jantar. Aí ele me disse, tu sabe que eu relaxei com os meus suplementos diários que ele já vinha tomando? Ele falou, será que não foi por isso que meu sono caiu? Então pode ser, porque faz atividade física, come direito, então ele tem todo um processo, mais a suplementação, que ele relaxou. Então pode ser que a suplementação fazia o a mais para a qualidade do sono dele. Então, é nesse sentido que eu me refiro que eu sou uma mulher que não caminho sem minha suplementação, porque eu faço tudo direito, mas eu tenho que ter meu suplemento. Se eu ficar sem suplemento, eu já acho que eu não vou ser a mesma pessoa, porque não que ela seja um vício, não é assim que eu estou enxergando, mas como essencial no meu dia a dia. Então, para as pessoas que tem uma atividade física ajustada, uma alimentação ajustada, o peso tá ajustado, tá tudo certo. Por que não suplementar? Tudo pode melhorar, não é? Tudo pode melhorar, porque eu penso na oxidação, né, nos radicais livres, em prevenir a resistência insulínica, porque meus familiares são todos diabéticos, então eu já tenho essa preocupação. E isso com muitas outras pessoas. Então, um bom suplemento é um grande aliado ao nosso dia a dia, para que nos auxilie a enfrentar essas situações de desgaste energético que vão acontecer naturalmente pela queda hormonal, mas se eu tiver com um suplemento, eu posso ficar melhor. Acho que é importante Aguentar falar melhor isso, né? Isso também, Sandra, que o suplemento ele não é só corretivo. Né? Muito pelo Ele é contrário, preventivo. eu acho que essa linguagem é importante também para as pessoas. Muito pelo contrário, ele deveria ser usado de forma preventiva e não corretiva somente. Então, não é que nós vamos inserir um suplemento só na falta, lá na deficiência extrema. Não. Pelo contrário, quando a gente vê um exame que está quase baixando lá na metade do parâmetro, já é legal usar, porque aí você vai prevenir. Porque, por exemplo, eu tô com a minha serotonina caindo, eu tô me sentindo com pouco bem-estar. Então, eu já atribuo que a minha serotonina não está ok. Por que que eu não vou suplementar uma B6, um ácido fólico e uma B12, se eles são cofatores para a formação da serotonina? Eu só tô otimizando a minha bioquímica. Exato. Porque o grande erro é o desconhecimento da própria medicina, né? Da bioquímica. Porque se você é um leitor de Guyton, que eu lembro que quando eu estudava bioquímica, de fisiologia, de Guyton, você vai saber exatamente quais suplementos você vai utilizar para corrigir as deficiências. Para otimizar as vias metabólicas. As vias metabólicas e a formação dos hormônios. Então, esses precursores, que são os micronutrientes, eles podem ser suplementados. E eu vou otimizar a minha formação da minha serotonina, da minha noradrenalina, enfim, do que
eu tô sentindo que eu tô precisando. E aí, por exemplo, no teu caso, Rafa, em uma dieta restritiva, o que você vai suplementar? Vai suplementar nutrientes que te deem energia celular. Porque naquele momento tu tens que passar por uma dieta restritiva para acelerar outros processos, para acessar a gordura, enfim, para outras vias. Reprogramar teu metabolismo. Para reprogramar, para reduzir a resistência insulínica, N situações, né, que são muito particulares aí de cada paciente. Então, o que você pode fazer? Otimizar a tua energia por outra via, com nutrientes que não vão ser supridos. Que não vem do alimento. Do alimento, até tu tá comendo pouco, né? Então, Isso. ele tem que vir de uma suplementação. Exato. Então, nada é feito ao acaso. Neste caso, nada é ao acaso. Aí você complementa a alimentação com uma fórmula que não te deixe se arrastando por falta energética mesmo aí, né? Por falta de calorias, de macro, Exato. de energia, propriamente dito. É só um exemplo, mas Sim. isso aí, muitos... Por isso que é curto, né? Tem sido muito claro, senão você começa a catabolizar, usar o teu músculo como fonte energética, o que é muito ruim. O processo inverso do que nós buscamos normalmente, que é acessar a gordura e preservar tua massa magra. Esse é só um exemplo, mas muitos pacientes hoje com deficiência de B12, a vitamina D, então, assim, disparado também, a falta. Isso tudo influencia, né? Muito. No cansaço, inclusive, diário, que as pessoas relatam, Meu referem. raciocínio. Aí, somado a uma compulsão mental aí por telas e por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já vai gerando um estresse oxidativo extra. E aí tem que rebater de alguma forma. Via alimentação, com certeza, a base é essa, alimentação, atividade física, suplemento lá, fazendo a tríade para compor aí a individualidade do ser. E isso que tu falou, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, como sou a mais velha da mesa, né? Não parece, mas ela é. título de falar desse assunto. Porque o fazer muitas coisas ao mesmo tempo sempre foi uma das minhas características. Mas conforme eu fui ganhando anos, porque eu não estou envelhecendo, eu estou ganhando anos. Olha, experiência. vamos usar essa frase a partir de agora. Conforme eu fui ganhando anos, eu fui me dando conta que individualizar tarefas, fazer coisas uma de cada vez, diminui demais a ansiedade. Minha esperança no futuro tu vai está aí. te A idade. aquietando, porque você vai A minha também. priorizando a tarefa e vai fazendo uma a uma. Quando você vai treinando para fazer isso, que é possível, tu fica menos ansiosa, tu fica menos cansada. E tu fica menos irritada com as pessoas. Porque se tu tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e alguém te chama, tu quer matar a pessoa que te chamou. Sim. Porque tu perdeu as 3. Sim. Se eu estou fazendo uma coisa só e alguém me interrompeu, eu consigo retomar. Porque é uma coisa só. Olha só. Então, isso, a maturidade, ela traz. E é muito bom. Eu aprendi em um curso recente, achei o máximo a leitura das palavras, né? Maturidade. Prosperidade. Então, que legal, né? A maturidade vem com a idade. A prosperidade vem com a idade. E não só quando nós falamos em prosperidade, não entendam dinheiro. Sim. Porque eu acho que essa é a parte mais Sim. fácil da prosperidade, né? Sim. Eu acho que ser próspero vai muito além disso, né? Ser próspero é ser feliz, é fazer o que tu ama. Ser abundante de É ser tudo. Exatamente. E aí eu achei bem legal. Agora a Sandra falou da maturidade e faz todo sentido, não é? Nós queremos, às vezes, avançar. Por isso que hoje, quando nós olhamos lá para o início, lá em 2008, quando eu te procurei, Sandra, a maturidade que eu já criei hoje. Então, são processos que nós precisamos passar e viver e nós aprendemos assim. Nós vamos criando resistência. Eu assim. acho que as tuas conquistas, em todos os sentidos, especialmente as conquistas de ideias, elas se constroem com a maturidade. Porque quando tu te torna mais velho,
tu já passou por muitas coisas. Uhum. E essa construção de ideias, de hábitos, ela traz muito para tua vida. Para o teu caminhar daqui para frente, né? Claro, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar fazendo as minhas coisas. Mas eu quero fazer isso diferente do que eu fazia 20 anos atrás. Sabe? Aquela angústia, aquela sede de o hoje vai terminar, sabe? Não tem ninguém correndo atrás de mim. É como se tivesse, né? Sim, eu sempre falava isso. Eu tenho a sensação que um cachorro tá correndo atrás de mim, porque eu tô sempre atrasada. Não tem? Eu tô sempre achando que eu tenho que eu não fiz tudo que eu deveria Descoberta fazer. do episódio. Não tem um cachorro correndo atrás de nós. Não tem. Então, sabe? Então é isso, é tu aquietar o teu ser fazendo coisas individualmente. E estando dá ali. tempo. E dá E dá tempo. tempo, porque com a experiência fazemos tudo mais rápido. Olha Quando só. a gente é imaturo no fazer, a gente demora mais, porque a gente erra mais. E isso, só a idade. E agora vocês entenderam por que o presente do Mulherar foi sentar na mesa com a Sandra, não é? Sim. Olha, o nosso presente do Mulherar foi vocês duas. Juntas, Presente da juntas. Pulsar também, porque É. desde que a gente conheceu a Sandra, Sim. a gente se apaixonou pela Sandra, né? Uhum. A cada reunião a gente ia e ficava assim, Toda só reunião- escutando toda ela reunião falar, que eu né? vou obedecer, eu sempre falo que brinca, né? Eu brinco, é uma Barça humana, a Sandra. E a gente sempre saía pensando, como é que a gente vai levar tudo isso de informação para as pessoas? Porque é um desafio, né? É um desafio. Muito. Mas isso se traduz muito no teu trabalho, Sandra. Muito, assim. Como tu falou que você mesmo faz as formulações. Uhum. É nítido a qualidade, o Uhum. cuidado das coisas que você faz, sabe? Então, eu sou fã, né? Já sabe. É. Então, gostaria de ter a Sandra, assim, todos os dias. Todos os dias. Tem uma dúvida. Sandra, isso! É. Né? Não, né? Pra quem tá nos ouvindo no Spotify não vai conseguir ver isso, mas eu nunca vou esquecer. No dia que eu cheguei lá, ela olhou assim, ela encostou a mão dela na minha e falou: não passa vitamina C nessa mão. Olha aqui a minha. É bem isso, né, gente? A cara da Mayara. É porque recentemente, deve fazer uns 10 dias, eu fiz esse comentário com alguém. Eu disse, nossa, eu preciso da fórmula da Sandra para minha Isso. mão. É que a nossa mão, ela é o reflexo da nossa idade. Tu pode estar Uhum. muito bem, o teu rosto, cuidado, o teu cabelo lindo, mas a tua mão, se você não cuidar dela, ela dica. vai contar quantos anos você tem. E, é verdade. O que não funciona pra Sandra, porque a mão Não. dela é super bem cuidada, né? Super. Não, e agora eu vou contar uma aqui, né? Vou abrir o baú secreto da Rafaela com a Sandra. Teve um dia que eu fui numa reunião com ela, que ela falou: pega aqui na minha coxa pra te ver. Eu peguei na coxa dela, mas meu Deus, que hidratação que é essa, mulher? Que é isso, cara? Viu como tudo é possível? verdade. Então não adianta as pessoas, ai, não tem mais jeito. Porque a gente ouve muito isso. Sim. As pessoas, ai, eu vou chutar o balde porque não tem mais jeito, eu não vou ficar me esforçando, porque do jeito que eu emagreci, eu engordei. Não. Os procedimentos de forma exorbitante. É Sim. um caminhar, sabe? Eu sou uma pessoa do hoje. Uhum. Mas eu quero que vivesse hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tudo bem que talvez o meu caminhar seja mais lento, e com certeza será. Mas continuar caminhando. Então as pessoas precisam estabelecer essas metas simples. Porque a vida é simples, não adianta ficar buscando coisas absurdas e distantes que você não vai manter e não vão agregar em nada para você. Você tem que buscar o que é possível ser feito dentro da tua realidade, e sempre é. Boa. Tem uma frase que a Mayara usa que eu comecei a usar. Inclusive, outro dia encontrei seu esposo na academia Lá e vem, ele me né? disse assim: Lá vem. Eu conheço essa frase. tu conhece? Não, o esposo deve ter dito, não! eu conheço essa frase. Não, ele falou assim pra mim: ué?
uma miragem? Nunca te vi aqui naquele horário, né? Daí ele disse, que deu que tá aqui nesse horário? Eu falei, eu lembrei de uma frase da Maiara hoje. Daí ele falou, qual? Eu falei, vou malhar que eu ganho mais. E é isso, a vida às vezes se resume a isso, sabe? Eu falei, tava estressada, ela vai, vou malhar que eu ganho mais. Porque às vezes tu não tá rendendo nada, aí tu não vai treinar porque tu tem um monte de trabalho, mas tu tá ali empatando, patinando na lama. Para aquilo, vai treinar que tu ganha mais, não é? Uhum. E, inclusive, se encontrarem um horário, vocês viram, né? Mas Deveria é ser um que horário comercial. Não é bem assim para você ter esta capacidade. Discernimento. Porque Sim, eu não essa conseguiria fazer maturidade. isso. Sim. Largar tudo e vou lá Sim. malhar. Sim, eu também não Porque consigo. eu, como sou de hábitos e rotinas, eu tenho que fazer tudo no mesmo horário, no mesmo dia, tudo igual. Porque aí eu administro o meu tempo. Sandra, tu já malhou de manhã, querida? Sim. Eu já Ela era de malhei. tarde, ela não Uhum. foi de Exatamente. Mas daí eu também lembrei da Maiara postando que, né, abriu um espaço na minha agenda, vou malhar. Sim, isso eu tenho feito, eu aprendi, eu acho que a maternidade, Idade também. me trouxe muito isso, de ser mais flexível. Eu sou muito Caxias ainda, demais, e eu vejo isso refletido, especialmente no João, que é o meu filho maior, extremamente organizado, cópia, xerox. Mas hoje eu faço mais. Fico com a minha mochilinha, o paciente desmarcou, remarcou, tem 1h30, vai dar para treinar, tomar banho na academia. E É maravilhoso? É péssimo. Quem é que gosta de tomar banho na academia? Fala sério, mas é o que dá Sim. para fazer. É. E aí eu largo e vou. Agora, por exemplo, eu tenho pendências. Tem pessoas esperando o plano, mas eu não vou entregar qualquer coisa. Então, a pessoa vai demorar um dia a mais para receber, mas ela vai receber o plano pensado para ela. E é isso que eu acho que a gente tem que se desapegar um pouco. Por exemplo, assim, o que seria o ideal? O ideal era ter ido pela manhã, malhar e já resolvido isso durante o dia, né? Mas às vezes a tua rotina é diferente da outra pessoa. Então não é porque você não tem a mesma rotina da outra pessoa que você não vai fazer. Né? Então, por exemplo, eu ainda tenho filha pequena, preciso que meu esposo esteja em casa para poder ir malhar. Claro. Ele tem horários diferentes, então nem sempre ele está em casa de manhã para poder ir. E aí eu vou desistir? Ou eu vou ir a hora que eu consigo, né? Isso eu como já estou em outra fase, né, da maternidade, isso também nos desestressa um pouco quando os filhos se tornam independentes. Porque eu lembro quando o Bernardo, eu levava ele para a escola de manhã, então 7h nós precisávamos sair de casa. Tem uma Então rotina, era tudo né? muito cronometrado, então aquilo ali já me deixava pilhada logo cedo. Sou eu. Hoje que eu não tenho mais isso, então, eu nem acordava às 5h30 na época dele. Eu acordava até um pouco mais tarde, porque daí eu não tinha tempo de malhar de manhã. Sim, Eu tinha sim. que malhar em outro horário. E hoje eu acordo mais cedo e eu sou muito mais estável emocionalmente. Porque eu vou no horário que eu fiquei pronta. E eu sei que em 3 horas eu E que ficarei não pronta. tem nada Porque que vai ninguém interferir. tá dependendo de horário e Sim. você é responsável pelo horário do teu serzinho. Sim, e é por isso também que... acalma depois. Sim, mas é isso que eu acho que às vezes muitas mulheres desistem ali, sabe? Porque, eu não consigo, porque eu tenho filho. Se deu uma vez na semana, vai uma vez. Se deu duas, Isso. vai duas. O que dá, vai E o que às dá. vezes, essas que desistem, essas pessoas, o filho sai de casa e aí é daí que ela não retoma. É, exatamente. Então, por isso que é importante, Sim. mesmo sendo abaixo da ansiedade, não deixar de fazer as tuas atividades. Exato. Para que quando tu fique sem o teu filho, você tenha as tuas atividades. É isso aí. E possa fazer melhor essas atividades, porque daí tu não tem o compromisso do terceiro. E isso também te ajuda a ficar bem por o teu filho ter ido embora de casa. Porque muitas mulheres sofrem com isso. Tem até um nome, não é? Síndrome do ninho vazio. Isso. E eu falo assim, ó, com 100% de convicção.
Claro que eu sinto saudades do meu filho, que eu senti, especialmente quando ele ficou 1 ano longe de mim, do outro lado do mundo. Mas eu trabalhei isso no meu interno, de que isso era o melhor para ele, e eu nunca envolvi o meu dia a dia e o meu coração nesta perda que eu estava tendo, porque senão tudo se torna uma perda. Virou um ganho, na verdade. Que bom que Um possibilitar, né, a ida Isso, dele. então é preciso que a gente compreenda que mesmo sendo mãe, nós temos a nossa vida. Nós somos nós, Nós, acima, né? e isso tem que Somos. caminhar com a maternidade. Por isso que eu iniciei ali a minha fala falando que eu sou tudo isso e ainda não falei que eu sou cozinheira, porque eu também sou cozinheira. Que ela faz o Olha. almoço dela. É, né? Da minha família, Olha. as marmitas do meu filho, que vão de Olha Concórdia só. para Porto Alegre. Então, precisamos sempre ter essa nossa essência, esse nosso eu, Sandra, o meu ser, primeiro eu. Porque eu só cuido do outro se eu me cuido. Exatamente. Eu não sou nada Lindo isso. pro outro se eu não sou nada para mim. Nós só entregamos O que nós somos, o o que que nós temos, o que temos. nós podemos, o que nós É. conseguimos. E a maternidade tem isso, né, Sandra? E Uhum. quando eu tive o primeiro filho, eu reduzi já a carga horária de 60 para 40. Com a chegada do segundo, eu reduzi também, pelo menos no horário comercial. E eu nunca pensei, embora, né, eu acho lindo quem também faz isso, mas eu nunca pensei em parar. Por quê? Porque imaginem para criança, eu pensava assim, eu penso ainda assim, né? A minha mamãe era uma nutricionista com o consultório cheio e aí eu nasci. E ela parou. Um peso pra ele. Uhum. É, Uhum. eu vejo como, crescendo como, então eu fui o causador do... Uhum. Eu acho que reduzir, ok, mas nós precisamos ter... Porque eu amo ser isso que eu sou. Uhum. Eu não acordo resmungando para ir trabalhar, eu acordo feliz. Não importa se é segunda, se é terça, que bobagem isso, né? Sextou. E eu nunca reduzi, Né? eu sempre carreguei tudo junto. E vida que segue, maternidade, filho, cachorro, tudo junto. A E Sandra, brinca, assim, né, quando eu tô Sandra? meio- Eu só Não foi troquei- fácil. Quando eu tô me sentindo uma mãe meio mal, assim, eu vou lá na Sandra, É. eu saio melhor. Porque, ai, meu Deus, tô me culpada porque a Carol tá na colônia de férias. O Bernardo sempre foi, tá tudo bem, ela fala pra mim, né? Eu falo, sério, Sandra? Sim, tá tudo bem. Porque às vezes a gente se culpa, né? Não. Mas É é isso, é sobre ser para E eles entregar, nem né? lembram depois Não, disso. não. Eu fazia Ai, isso. Sandra, não me diga Eles isso. não lembram mais. Eles não lembram. Porque eu pontuo algumas coisas, o Bernardo, Era o sério gatilho que eu era precisava para aumentar a carga de lembra. trabalho. Mas é só Olha, pegar olha. uma Então, gente, isso né? só me dá a segurança de que bom que eu caminhei assim. Que eu não deixei, que eu não parei de trabalhar, ou que eu não fui embora de Concórdia, enfim, sabe? Mas que... se for pensar, eu tava pensando nisso ontem, que minha filha fez 6 anos. Eu pensando, porque isso, porque ela vai sentir isso, porque vai sentir aquilo. Eu pensei, o que eu sentia com 6 anos? Eu não consigo me lembrar. Tu não lembra. Eu nem lembro. Eu lembro do meu aniversário de 6 anos porque eu tenho fotos. Mas assim, o que eu senti, se foi um coleguinha, se não foi, se tinha um bolo assim, se não tinha. Eu comecei a resgatar isso. E a minha memória até os 6 anos, eu lembro de poucas coisas. E hoje parece que é tão intenso isso que a gente vive É com os que, filhos. na verdade, é feita uma inversão. Boa. Nós nos preocupamos muito com o emocional, o que ele vai sentir, isso, Aham. aquilo. Uma criança, ela não está atrelada só a isso. Ela é mais voltada aos cuidados. Quem cuidou dela, tanto faz se foi a mãe, se foi a tata, se foi a babá, quem alimentou, quem deu banho, né? Então, isso são coisas que a gente acha que tem que atribuir porque é o que a criança vai se lembrar. E ela não vai. Não lembra. Não lembra. Ela não vai. Já a tua construção que tu vai fazendo dessa trajetória, tornando esse ser humano um ser diferenciado emocionalmente, mais forte, que saiba enfrentar a sua vida sozinho, isso tu não pode voltar para trás depois. Essa é a construção Essa que nós Porque temos você até os 6 protegeu, anos. porque e não você lembramos. queria fazer tudo pela tua filha, sabe?
Tu não pode, porque isso é um processo que todos passam. Tanto que tu não te lembra. Eu também não me lembro. E o meu filho não se lembra. Né? Então, são coisas que, eu deveria ter ficado mais em casa, ter, sei lá, brincado mais disso, daquilo. Se você quer isso e você gosta, sim. Mas aí, não se sinta culpada por não fazer. Porque aí, quando você fez o teu melhor, o que você achava que tinha que fazer, e você vê o teu filho adulto e como ele age, tu te dá conta que tu fez certo, que tu agiu certo. O que eu tenho Então, lido... não pode ter o exagero. O exagero do cuidar. Até porque eles precisam ser independentes, né? E assim, nós não sabemos até quando. Na necessidade, eles vêm. Estaremos aqui. Nem nós, nem ele. Ninguém sabe. E um dia, a moça da minha frente aqui E se me tu morrer? disse isso. E se tu morrer? E se tu morrer? E pipocou na minha cabeça, né? E o meu filho de 7 anos... 7 não, amanhã 7. 6. Ele se vira muito bem, super independente. Eu não tenho mais criança, assim, para atender em casa, né? E me fez refletir mesmo sobre isso. E os estudos da psicologia, eu não sou, né, da área exata, mas eles falam que até os 7 anos, 7 anos e meio, a criança está atrelada, vejam, ao emocional da mãe. Nossa. Então, a mãe, na minha concepção, tem que estar inteira. Não interessa se em casa, se no trabalho, mas é ao emocional. Não a mãe É o que ele enxerga como mãe. É o que ele enxerga. Se ele enxerga uma mulher que sai feliz para trabalhar, uma mulher que tá forte, como ela responde, como ela enfrenta a vida, né? E eles escutam, eles sentem isso. Então, eu acho que o emocional é que conta, não importa. Na hora do abalo deles, eles nos procuram. É claro, e é uma ilusão eu falar que eu trabalho Não vai procurar menos o vizinho, hoje. é a mãe. Mas a segurança está no pai, não é? A segurança física, pela primeira vez nós viajamos agora, ficamos 3 noites fora, né? A chegada em casa, eles não sabiam, nós antecipamos a volta. A segurança ficou clara para mim que é o pai. Eu acho que a isso segurança é um relativo, né, do pai retornando no nosso caso. Então eu me vi mais a parte emotiva do negócio, mas talvez não a segurança propriamente dita, sabe? Porque é uma leitura. O meu filho, é claro, diversão, a falar de corrida, de qualquer coisa, de música, é o pai. As dores do coração, ele nunca trata com o pai, só com a mãe. Mas é a emoção, entende? Então isso é a vida toda. É isso aí. E é por ilusão falar que eu trabalho menos, eu só mudei o turno, né? E aonde que tu trabalha? O local, o home office da madrugada. Mas tu tá trabalhando. Mas é isso, é eles verem que nós estamos bem, felizes, não importa o que a gente faça, né? E o sair de casa feliz faz a diferença pro mundo, indiferente da nossa profissão. Não importa até o que porque tu é. a gente volta. Exato. E eu só queria fazer mais uma perguntinha antes de acabar, não me mata, mas é porque eu acho muito legal, porque uma vez numa reunião também a Sandra me falou e eu quero perguntar isso pra Mayara também. É muito tarde pra começar a passar protetor solar se eu já passei dos 30? Não. Se você me perguntasse o que de melhor eu posso fazer para minha pele, porque eu sou uma pessoa de poucas condições financeiras, mas eu queria fazer algo pela minha pele. Use protetor solar. Ponto. Porque usar um protetor solar, você está fazendo muito pela tua pele. Quanto antes iniciar, desenvolver esse hábito, melhor, porque os danos dos raios solares são cumulativos. Todo esse estresse oxidativo causado pelo sol, ele fica guardado nas nossas células. Em algum momento, ele pode ter um gatilho e desenvolver algo. Mas a fotoproteção deveria ser considerada um medicamento, porque ela é fundamental para beleza e saúde da pele. Mai, é muito tarde fazer uma dieta, mudar a alimentação depois dos 30? Nunca é tarde. Antes tarde do que mais tarde? Claro que não. 30 anos. Muitas pessoas estão no primeiro terço da vida.
Eu acho que é sempre a hora, e quanto mais cuidados nós vamos tendo, Melhor são vamos Porque às cumulativos, vezes, são às vezes as cumulativos. pessoas podem pensar, Sim. tenho 50 anos, Isso aí. nunca passei protetor, agora Isso. não adianta passar. Isso. Tenho Sempre 50 adianta. anos, nunca cuidei da minha alimentação, Isso. agora não adianta mais. Sempre adianta. Síndrome né? da Gabriela, não é? Isso. Eu nasci assim, eu cresci Uhum. assim. Isso. E é assim. Não, jamais. A esperança, ela precisa viver no ser. E nós conseguimos visualizar isso em muitos pacientes no consultório, né? E com muito sucesso. Hoje mesmo, inclusive, eu atendi um paciente, eu não vou me recordar a idade dele, mas com certeza mais de 55 anos. Ele perdeu 17 quilos nos últimos 4 meses e meio. Caraca. Será que mudou a qualidade de vida dele? Meu Deus. Quantas doenças ele eliminou junto com o peso? Uhum. Ele eliminou a resistência insulínica, quase que 100% A já. inflamação. A inflamação, né? A chance de ter um evento cardiovascular, a chance de ter um AVC, qualquer outro, um diabetes, uma hipertensão. Ele melhorou a qualidade das articulações, ele melhorou a qualidade da lombar, da coluna, sustentação. Então, nunca, jamais é tarde para se iniciar. Né? Eu acho que é uma decisão e ela pode ser tomada a qualquer momento. A inclusão de bons hábitos. Mas eu nunca me exercitei. Vocês já pararam para pensar na infinidade de atividades que temos por aí? Não gosto de nada. Não. Impossível. Não é possível. Não é permitido nós ouvirmos isso. Diante de tantas modalidades esportivas que nós Sim. temos. E além do que, muitas coisas a gente faz porque precisa ser feito, né? Precisa ser feito aquilo. Uhum. Então, nem sempre a disciplina voltou, né? Agora nesta fala, porque muitas vezes nós vamos fazer por disciplina, né? O dia que tu largou tudo para ir treinar, o que acontece? A Sandra, ela não deixaria, talvez, porque a Luana trabalha com a mente, né? O que ela vai produzir com uma mente poluída? Eu tenho que pensar no plano e desenhar o plano. Então, Mas talvez... eu também trabalho com... Não, mas eu digo que, assim, às vezes uma entrega, né, Sandra, uma gestão, a parte da gestão, que tu meio que vai fazendo no automático, alguns lançamentos, algumas coisas, ok. Mas, por exemplo, assim, eu tenho que pensar no plano da Sandra. Às 4 da tarde, não tô conseguindo. Vou acordar mais cedo e vou Ou fazer no caso, amanhã, sabe? no caso nosso, né, tem que pensar numa ideia de campanha para vender alguma coisa. 4 da tarde não vai rolar. 5 então, da tarde. assim, tu tem que fazer uma coisa original, que pra ti, quantos anos tu tens de experiência? 28. Às vezes, naquela fórmula, quantas mil vezes tu já fez, daí tu vai entregar pro teu paciente. Mas ainda, Mais nesse sentido. após 28 anos, eu ainda faço fórmulas que eu nunca fiz. Claro que sim. Veja só. Que lindo Olha isso. só. Isso é o show da Ainda manipulação. Que eu preciso estudar, ver no que esse ativo é solúvel, que pH que ele é estável, em qual veículo eu posso colocar isso. Ela cria produto aí- novo toda semana, ela dá um trabalhão pra E gente. aí que eu vejo o quanto que o conhecimento não pode parar. Nunca. E fica uma dica aí para quem não usa protetor solar, né, Sandra? Ou que não Sim. gosta de reaplicar o protetor solar. Passe na Dermovita. Eu sou fã número 1 do protetor da Dermovita. Fiquei um tempo sem usar ele, agora que tava um monte lá de protetor. Preciso usar esses protetores. Eu senti muita falta do Shinetsu, né? Nossa, é o queridinho. que eu uso há não sei quantos anos. As Maravilhoso. 4 de Shinetsu aqui na mesa. É. Acho que Que é 20 maravilhoso anos. para você que não conhece, você não precisa reaplicar ele Não. durante o dia. Não. Principalmente nós mulheres que nos maquiamos, às Isso. vezes, aí você não quer passar o protetor de novo por Sim. cima, né? Esse não precisa, uma vez só, né, Sandra? Uma vez só. E ele tem uma cobertura excelente, se adapta ao tom de pele das pessoas. É maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Sandra, e uma pergunta que eu acho que é de mais pessoas também. Eu já sei a resposta porque eu já fiz ela, né? Mas as pessoas às vezes pensam, eu não trabalho no sol, né? Sim. Trabalho no escritório. Ou precisa do protetor? Ou tá nublado e eu não vou passar o Também. protetor. Sim. Então, chuvoso, nublado, enfim, Olha, né? Eu gosto tanto do Shinetsu da Sandra, que às vezes, assim, quando ele tá acabando, eu tô com tanta pena, assim, que tá acabando. Ah, E eu já tá penso- nublado, eu não vou E passar. Eu penso, tá chovendo. Será que eu poderia não passar hoje pra economizar ele? Não dá, né, Mas Sandra? o que é o senão aí?
a radiação UVA. A radiação UVA é a radiação longa que atinge a nossa derme, as camadas mais profundas da pele, e ela independe do sol. Mesmo sem sol, você recebe a radiação UVA. Por isso que tem pessoas que ficam na praia o dia todo, tava nublado e se queimam. Normalmente a radiação UVA, ela não vai te deixar vermelho. O que te deixa vermelho é a radiação UVB, que é a radiação curta. Essa radiação curta, tu te expôs ao sol e tu ficou vermelho, tu sabe que teu FPS precisa ser aumentado. Então, o conhecimento do FPS é isso. Agora, o UVA, que é uma radiação silenciosa, que vai te dar o câncer, o envelhecimento, as manchas, ela vai nas camadas mais profundas da tua pele. E ela é silenciosa. Então, o protetor solar precisa ser passado independente de você estar exposto ao sol, porque mesmo as luzes, o infravermelho, você só tem a proteção com o pigmento. Olha só, ainda bem que a gente usa, né, Lu? Que a gente vem aqui toda quinta-feira. O pigmento, ele te protege do infravermelho. Então, tô em ambiente fechado, use protetor solar, porque bem ou mal você se expõe. Você vai pegar teu carro, você atravessa a rua, você tem sol, né? E essa questão do não tem sol, não precisa passar. Precisa passar, porque você precisa bloquear o UVA. E a quantidade. Use uma quantidade que cubra a tua pele. Não economize filtro solar. Demore para passar a camada, porque enquanto você está massageando, você está fazendo de fato a cobertura homogênea na pele. Porque os espaços que ficam, a luz vai passar. E o FPS, que era 30, ele é 10, porque tu passou uma quantidade insuficiente. Então, não pode economizar. A partir de qual idade, Sandra? Pensando nas nas crianças. A partir de 6 meses. Diariamente. A partir de 6 meses, pode-se usar o filtro solar quando tu expõe o bebê. Mas crianças em idade escolar, começou a ir para a escola com 2 anos, já sai de casa com fotoprotetor. O meu filho sempre fiz isso. E aí, tu tens algum lá na farmácia, alguma linha especial para eles? 100% físico. 100% físico para as crianças. Porque normalmente eles não gostam. Os meus, pelo menos, não gostam. Mas eles me vêm fazendo isso diariamente. Já me perguntaram, inclusive, por que eu usava protetor todos os dias. Então, eu acho válido, talvez, criar o hábito. Eles mesmos já vão passando. Escovou os dentes, passa o filtro e vai para a escola. Legal. Legal, né? Agora tem uma pergunta para ti que todo mundo faz. Lá vem. Tem que tomar água todos os dias, bastante. Vale chimarrão? O chimarrão é um chá, Eu também já fiz essa pergunta. Chimarrão é um chá, é ótimo. Eu acho que eu não vivo sem. Acho que é super válido, mas não substitui a água. É como nós querermos limpar os nossos órgãos com água suja. Com chá e não com água pura. Então, se tomar chá, se tomar chimarrão, a quantidade de água mantém. Exatamente. A quantidade de água é entre 35 e 40 ml para cada quilo de peso. Né? Isso varia um pouquinho com a estação do ano. E também, se é esportista, aí não dá para baixar de 40. Tem pessoas que treinam 4 horas por dia, enquanto nós achamos que treinamos muito, 45 minutos. 3 vezes por semana. Aí nós falamos de atleta 4, 6 horas dia. Aí o consumo de água nós até aumentamos. Mas mantemos a água e adicionamos o chimarrão e o chá. Não é fácil, às vezes, de dar conta, né? Eu tomo uma média de 2 litros de água por dia, mais 1 litro de chá e mais uma térmica de chimarrão. Sim, tem que ir no banheiro, gente. Essa é, não gosto de ir no banheiro. Como não? Tem que drenar, né, Sandra? Fique feliz. É a oportunidade de drenar. Agradeça, né? Receba.
Maiara tá treinada. Muito bem. Falando em receba. Gente, vamos pro final, Rafa, porque Vamos. já pitou até a Já. campainha ali. Nós É. estamos aqui falando, mas eu falei que seria um episódio. É que a o gente- primeiro episódio que o cronômetro apita, galera. Recorde. É verdade. Nada menos do que o esperado. É, não, nada menos E que nem esperar. falamos nada do que, né? Nem falamos Tem tanto assunto ainda. Então vamos marcar mais um. Tem que marcar mais um. O retorno. O retorno. É. Maiara e Sandra, o retorno. Boa, pode boa. ser. Nós temos um momento, então, para encerrar, que é o momento voz e versa. O que é esse momento voz e versa? A gente fala uma palavra e vocês falam a palavra ou a frase que vem à mente, tá? Então, eu vou fazer com a Maiara, que eu tô de frente pra Maiara, e tu faz com a Sandra. Ok, E a Sandra combinado. vai ganhar um tempinho pra pensar agora, Vai, né? vai. Não sei a palavra. É que tu vai ouvir a da Maiara? São as mesmas. Ah, é a mesma palavra? Não sei se são Eu vou as mudar. mesmas. A Eu Rafa vou vai mudar. Se eu não sei a palavra, Fica muito fácil, né? E aí, pronta? Nunca, mas vamos. Desafios. Carreira, Família. amor, Mulher. energia, Comunicação. essencial, Vida. família, E propósito. servir. Olha, muito bem. Muito bem. bem. Muito bem. Produção, Vai lá. posso começar a produção, o meu momento? O meu e o da Sandra, claro, né? Nossa. Vamos lá, Sandra. Saúde, Tudo que se almeja na vida. amor, Minha família, meu trabalho. trabalho, Trabalho não seria a Sandra sem ele. mulher, Vários exemplos, muitas amigas que me inspiram, inspiração. família Tudo de mais valor que eu tenho na vida. e propósito. Meu propósito de seguir como venho caminhando. Muito bem. Muito bem. Gente, recorde de episódio, mas infelizmente precisamos finalizar, né, É. gente? A produção lá com Ah. agora. Né? Mas olha, meninas, sem palavras. Meninas, né? Porque vocês são meninas. Sem palavras para agradecer por vocês estarem aqui, pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês. Mas principalmente por serem quem são. É incrível cada conversa que a gente tem com vocês. A gente se encanta mais. Eu me encanto mais, eu aprendo um pouco mais, então nós aprendemos muito mais. Então, muito obrigada de verdade mesmo, de coração, por estarem aqui conosco, pelo tempo de vocês e por colaborar com tantas mulheres. É isso. Bom, eu deixo aqui meu imenso muito obrigada também, porque como uma palavra que eu iniciei a minha fala foi a disponibilidade. Sim. Então, a disponibilidade, ela é pro outro, e eu quero exercitar muito isso. Então, estar aqui com vocês é um ato disponível e que a nossa fala possa realmente acrescentar a todas as pessoas que assistirem. E uma frase que eu li esses dias que dizia assim: receba o bem de onde ele vier, não importa de onde ele vem, porque o bem sempre vem de Deus. Então, que a nossa fala seja recebida dessa forma por todas as pessoas que nos assistirem. Lindo. Que lindo. Vou chorar. Vai. Muita emoção. Nós Muita iniciamos com emoção e terminamos com emoção. Isso é sinal de estarmos aqui, né? Presentes e neste momento unicamente aqui. É sempre uma alegria ter essas oportunidades, porque é uma forma de ecoar. E eu também falei muito sobre o de que forma servir a mais pessoas. E talvez esse seja o primeiro passo, né? Estando aqui servindo para quantas pessoas quiserem nos assistir ou Nos nos entenderem. ouvir. Nos entenderem. E nós nunca sabemos até onde respinga. É como um olhinho essencial, assim, né? Que vai respingando e talvez para muitas pessoas faça sentido e elas mudem de fato os hábitos e a vida. Assim como nós nos inspiramos umas nas outras, em outras pessoas, que para algumas possamos ser inspiração ou possamos estar em algum momento
falando o que elas Um despertar. precisam Um escutar. despertar. Mulherar é sobre isso, é oportunizar para que as mulheres possam despertar. O ato da gente levar informação para elas, conhecimento, não é o ato de a gente querer ensinar nada para ninguém. Uhum. É o ato de possibilitar o despertar, porque Uhum. cada uma tem um despertar diferente e uma necessidade diferente. Às vezes é a mudança de hábitos, às vezes é um relacionamento tóxico, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma tomada de decisão que ela precisa mudar na vida dela. Então são vários, né? E o nosso objetivo aqui é poder possibilitar que fazer essa conexão das mulheres com pessoas como vocês. E quando já me perguntaram como que vocês escolhem as pessoas que vão no podcast? E eu respondi, a gente escolhe, na verdade, as mulheres que nos inspiram. Uhum. Porque se elas nos inspiram, possivelmente elas vão inspirar outras mulheres. Então, por isso que vocês estão aqui. Vocês nos inspiram muito. Somos muito felizes por ter esse convívio com vocês no nosso dia a dia. Obrigada, gratidão mesma por estarem aqui. Vamos encerrando então o nosso episódio de hoje. Tempo recorde aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Espero que esse episódio tenha contribuído com a sua vida, com a sua rotina, com o seu processo de evolução. Esperamos você no próximo episódio. Até mais! Tchau!